O iBlackcast é um projeto que dialoga com as diversidades e acredita que é um produto essencial para a inovação. E nesse episódio vamos falar e compreender especificamente como a inovação está presente no setor do turismo. O turismo impulsiona a história de um território e é um pilar essencial para a construção identitária do nosso povo. E no episódio de hoje vamos receber o historiador e guia de turismo Marcelo Cardoso aqui no iBlackcast. Marcelo, muito contente de você estar aqui com a gente no iBlackcast. Eu queria entender um pouco mais, na sua concepção, como o turismo é um meio relevante que influencia todo esse movimento de valorização na cultura negra do Brasil. Bom, a primeira coisa de tudo é entender que o nosso país é um país negro. Sem cultura negra não tem Brasil. Do Sudeste, no Norte, no Sul, em tudo nós vamos encontrar cultura negra. Então o turismo tem tudo a ver com isso. Quando o turista visita um lugar, ele quer conhecer a história do lugar, ele quer conhecer a identidade desse lugar, a energia desse lugar. E, por exemplo, se você vem no Maranhão e se você não toca a cultura negra, você não veio ao Maranhão. Então o turismo ele nos dá essa possibilidade, não só de conhecer novos lugares, novas pessoas, fazer novas conexões, mas também, nesse sentido, conhecer outras negritudes, e quanto isso é diverso no nosso país e também em outros lugares do mundo. Como que tu acreditas que a herança afro-brasileira é uma ferramenta, nessa articulação mesmo e no nosso desenvolvimento do turismo, aqui no Maranhão especificamente? Certo. Bom, na verdade esse é um movimento muito recente, Quando a gente fala, por exemplo, de afroturismo, a gente fala de uns 5 anos atrás, quando no Sudeste começa a se fortalecer isso, de contar as histórias que a história não conta. Quando a gente fala de afroturismo, a gente fala de uma história muito recente. E mais do que uma vertente do turismo, o afroturismo ele é um movimento antirracista nesse universo. Então, ele nos propõe esse resgate. O resgate dessas histórias que não nos são contadas, nem nas escolas, nem nos materiais de audiovisual, nas novelas, na TV. Nem na academia. Nem na academia. Então a gente tem a oportunidade de transformar isso, de transformar essa realidade. Então no Maranhão, quando a gente fala de afroturismo, a gente fala de 2021, quando nós temos esse pontapé inicial. Quando nós vamos acessar o centro histórico, a gente olha para além do material, para além do azulejo. E aí a gente já entra naquela realidade de séculos atrás, quando pessoas negras desembarcaram aqui, foram escravizadas, mas que elas não pararam na escravidão. Então a gente vai resgatar histórias de conquista, histórias de heróis, de heroínas, a história de Catarina Mina, a história da grande escritora Maria Firmina dos Reis, a história de Vitor Câncio Castelo, mas também a gente fala do atual, a gente fala do reggae. A gente fala do Bumba Meu Boi, a gente fala do fazedor de cultura. Então a gente consegue, dentro do turismo, navegar por toda essa história e fazer com que o visitante sinta, de fato, o Maranhão. E não sinta que passou em um cenário antigo, em um cenário português, em um cenário colonial. Eu acho que é muito curioso a maneira como estás articulando essa vertente, essa nova perspectiva sobre o centro histórico, onde a gente fala tanto das heranças coloniais, europeias, e tu teres esse ponto de vista e essa perspectiva faz também com que a gente acesse outras histórias, outras pessoas. E eu queria muito ter a chance de te ouvir falando dessa articulação. Em que momento da tua vida e da tua jornada pessoal a gente consegue se conectar com essas histórias que não foram contadas? Bom, nada do que a gente faz hoje, se tratando de movimento negro, a gente faz só. Então, o que nossos ancestrais nos ensinaram? Nos ensinaram que a gente precisa criar espaços, que a gente precisa se unir e que a gente precisa fazer com que isso aconteça, com que nossas lutas aconteçam. Então, em 2021, eu recebi o convite de Rômulo Mafra para construir um roteiro que contasse a história negra de São Luís. E como a gente não sabia muito sobre quem eram essas personalidades, porque de fato a gente não tinha conhecimento, e eu fazia parte de um curso chamado Estudos Africanos e Afro-Brasileiros da UFMA, eu comecei a engrenar aí no processo de pesquisa e encontrar várias personalidades. Entre elas, a principal, que é o meu crush histórico, a Catarina Mina.
né? E por meio da Catarina Mina eu consegui encontrar outras personalidades. E aí eu fui desenvolvendo esse trabalho de pesquisa em uma linguagem mais acessível no turismo, né? Então um roteiro de 2h30, onde eu vou me aprofundar e compartilhar com o público a história dessas pessoas. Eu gosto dessa maneira que você fala sobre essa perspectiva de inovação dentro do turismo, principalmente olhando por um caráter mais de releitura em relação ao que foi colocado para a gente, especialmente para a gente como público de população preta, né? E hoje você tem e participa, colabora e desenvolve atividades com Cidade Griot, e eu queria ter a oportunidade também de fazer com que as outras pessoas possam entender um pouco mais sobre esse projeto. Tá. Cidade Griot é meu filho, né? Eu não tenho um filho, uma criança, mas Cidade Griot é uma agência que surge como uma proposta educacional. Então, como eu nunca, quando era gurizinho, nunca tive a oportunidade de ir na escola, ir no centro histórico e conhecer a história negra, hoje eu comecei a fazer isso por meio do Cidade Griot. Griot é uma função social que em algumas sociedades africanas, né, uma pessoa é escolhida para conservar, guardar e transmitir a história de forma poética, por meio da música, por meio da poesia. Então eu entendia que São Luís é esse griot por excelência. Daí surge esse nome. E aí eu comecei, né, com esse processo mais educador e vi que eu precisava muito me integrar, né, ao trade turístico. Então eu precisava de técnica. E essa técnica exigiu estudo, exigiu buscar mesmo me profissionalizar. E então, no início desse ano, eu fundei a agência. Então ela é a primeira agência de afroturismo do Maranhão. Como que tu entendes que essas estratégias que tu tens utilizado e se articulado também fazem com que a gente consiga fomentar essa história que foi tão invisibilizada, né, por gerações, por séculos até? E como que é essa engrenagem que tu falaste acerca desse nível de articulação social mesmo, né? Eu acho que a gente precisa, ao mesmo tempo que o coletivo ele é muito forte, a gente também tem uma dificuldade grande, uma barreira grande, de sair um pouco da nossa bolha e apoiar, né, os outros empreendimentos. Então eu senti, claro, no início essa dificuldade. Poxa, eu estou aqui fazendo esse trabalho bacana, mas eu não me sinto apoiado, eu não sinto que as pessoas estão querendo estar junto, caminhar junto. Consumir também, né? Exatamente. E aí, aos poucos, na caminhada, a gente vai encontrando pessoas que estão abertas a isso. E mais uma vez o coletivo resgata novamente. E aí eu entendo que o nosso desafio, ele é também o nosso remédio. Então o desafio, a dificuldade da gente encontrar esse apoio faz com que a gente melhore, a técnica, que a gente abrace esses outros agentes, né? Então o coletivo é esse remédio. Marcelo, de que maneira que tu entendes que o turismo ajuda, né, a empoderar economicamente essas comunidades negras e essas histórias que também são invisibilizadas que a gente está tanto falando aqui? Rebeca, eu acho que o iBlack ele ajuda muito a gente a entender que a gente precisa nos formar, a gente precisa ter conhecimento e o turismo ele exige isso. Então hoje uma das grandes dificuldades que a gente tem em São Luís é de ter guias de turismo negros que, por exemplo, vivem no Quilombo Liberdade, que é um atrativo turístico, que vive na Madre Deus ou no Centro Histórico. Nós temos 2 instituições hoje que oferecem o curso de guia de turismo, por exemplo. O guia de turismo, ele é a cara da cidade, ele é, né, aquele que abre as portas da cidade. Então a gente precisa de que essas pessoas ingressem nesses cursos e comecem a falar com a sua própria voz a sua história, né? Então eu acredito que a gente comece a empoderar aí. E também criar uma rede. O afroturismo, ele é mais do que uma vertente, como eu disse no início, ele é um movimento antirracista. Então se eu, que sou dono de uma agência e ofereço roteiros turísticos para inúmeros viajantes na cidade de São Luís, eu preciso também ter ali meus parceiros. Eu preciso ir no artesão, fazer essa parceria com ele. Eu preciso ir lá na Dona Ópera, no Reviver, fazer uma parceria com a sorveteria dela. Se eu vou levar alguém em um restaurante, eu vou levar no restaurante de uma empreendedora preta, né? Então a gente faz essa circulação que a gente chama de Black Money, né? Então a gente faz essa articulação, a gente cria a nossa rede, a nossa comunidade, para que todos possam se empoderar, né? Então não há uma ferramenta melhor do que o turismo para isso. Porque o turismo ele é um motor, é um gerador de renda, é conhecido como a indústria sem fumaça,
porque de fato ele tem essa potência de mercado e um gerador de renda muito seguro, muito forte. Então a gente precisa muito que os nossos possam buscar técnicas, buscar se formar e também entender que eles podem sim ser empreendedores no ramo do turismo. Mais uma vez a gente voltando para o ideal de comunidade, né? E buscando daí o nosso reforço para seguir em frente. E de como a gente só se fortalece se a gente estiver em rede. Exato. Marcelo, eu te agradeço muito pela participação. Confesso que ter você no iBlackcast agregou muito a nossa perspectiva em relação a contar histórias e entender também as histórias sendo movimentadas pela perspectiva preta, né? Que é o ideal do projeto. Queria que você deixasse uma mensagem final e também deixasse suas redes sociais para as pessoas consumirem mais do seu trabalho e do que você faz aqui na cidade. Eu queria pedir a camisa para mim mostrar que a razão do nosso existir, que são essas pessoas, os nossos ancestrais, Catarina Mina, Adelina Charuteira, Vitor Câncio, Nan Agotimeio, Caroba, que são algumas dessas personalidades que a gente aborda no nosso roteiro do Centro Histórico. Tá? Nossas redes sociais é a Cidade Griot, com Temudo no final. Vocês podem nos encontrar no Instagram. E M Costa Cardos, que é o meu perfil, onde também eu produzo alguns conteúdos, né? Não sou totalmente dedicado às redes sociais, mas o nosso do Cidade Griot está sempre ali sendo alimentado com os nossos roteiros, com as novidades, e nos acompanhem, né? E aí a gente tem o nosso lema, o caminho se faz caminhando, e a gente convida todo mundo para essa caminhada. Legal. O iBlackcast é um projeto incentivado pela Lei Paulo Gustavo Municipal e a gente conta com o patrocínio também da Pipag. E nesse episódio especificamente, a gente conta com o apoio e suporte do nosso amado Moda do João. Sigam o iBlack nas redes sociais, @iBlackSLZ, e acompanhem os nossos próximos conteúdos e movimentações.